Oi, tudo bom? Não sei que horário que você está vendo esse vídeo, mas para mim é bom dia, tá? Já são 8h30 da manhã, mais ou menos, praticamente é isso. E estamos aqui iniciando mais um vídeo no livro de João, capítulo 4. E para você que está chegando agora comigo nesse vídeo, que Deus abençoe você. Para você que já está há um tempinho comigo, que Deus abençoe você também. A mulher de Samaria. Vamos ouvir essa história dessa mulher e aprender um pouquinho sobre a história dela e como nós podemos aplicar em nossa vida. Capítulo 4 vai dizer: pois quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia. Observa aqui que Jesus ele já estava sendo conhecido. Jesus passou uma parte da sua história no anonimato, sem fazer nenhum tipo de sinal, sem conhecer, sem se revelar. O próprio João Batista, quando teve um embate ali com alguns do templo que veio até o Rio Jordão para perguntar quem era ele, ele mesmo anunciou dizendo que Jesus já estava no meio deles, né? Ele já está no meio de vocês, só que vocês não conhecem. E ele mesmo admite na palavra que nem ele conhecia, mas que ele estava fazendo aquela obra porque foi ordenado a ele a fazer, né? A proclamar, a testemunhar sobre a vinda do Messias. Mas aqui no capítulo 4, Jesus já estava começando seus sinais. Ele já estava ficando em evidência, as pessoas já estavam falando sobre ele. E isso já estava incomodando a cúpula religiosa, já estava incomodando as pessoas que estavam ali, né, fazendo seus trabalhos e achando ali uma que aquelas anunciações de Jesus iriam de alguma forma prejudicar eles também. Então, o que acontece? Quando Jesus fica sabendo que eles estão sabendo do Senhor, o Senhor estava em uma obra, o Senhor estava batizando, se bem que Jesus não batizava, mas os discípulos estavam batizando. Mas foi o momento certo de retirar. Jesus se retirou da Judéia e foi para Galiléia. E eu acho lindo no Senhor como ele é soberano e controlado nas suas emoções. O controle espiritual, o controle estrutural do Senhor é uma coisa que nós temos que estudar e aplicar um pouco do que o Senhor foi nas nossas vidas. Porque ele estava em uma obra, mas não sentiu nenhuma intimidação de sair daquele lugar no momento certo. Ele viu que a presença dele estava causando incômodo indevido e inapropriado naquele momento. E não era o momento dele ter embate com ninguém, ele estava iniciando uma história, iniciando a sua obra. E tudo que eles estavam querendo era parar a obra do Senhor. E tem momentos que nós precisamos sair, ainda que nós estejamos certos, estejamos com razões, mas é melhor sair. É melhor procurar um momento oportuno, para depois falar, argumentar. Nem todo momento é momento de argumentar alguma coisa. O versículo 4 vai nos contar nos dar uma informação preciosa. E era-lhe necessário atravessar as províncias de Samaria. Vamos um pouquinho atrás na história. Ainda após o reinado do rei Salomão, né, quem assume o governo é o seu filho, Roboão. Só que o embate com as tribos, eles não conseguem se entender. E nisso eles se dividem, se apartam, porque agora Davi já havia morrido, Salomão já havia morrido, então eles não achavam mais a necessidade de ainda estar no controle da dinastia do rei Davi. O que acontece? Eles se separam, 10 tribos, eles sobem, né, para outro lugar, e ali eles proclamam rei o Jeroboão, o primeiro Jeroboão, né, e o primeiro rei do reino do norte. E levanta por algum tempo, Samaria se torna a capital daquele lugar, daquele reino, né? Então, acontece que logo muitos anos depois, muitos anos que Samaria se torna a capital, por causa da desobediência, por causa dos erros que eles tiveram diante de Deus, porque nenhum rei do reino do norte serviu a Deus, todos eles se absteram da fé, todos eles abriram mão do governo de Deus, e com isso a consequência foi terrível, porque eles, em um embate com o rei da Síria,
Eles perderam e foi deportado, né? Foram deportados, tiveram que sair como prisioneiros das suas terras. Judá, sendo governado por Roboão, ao longo da história, muitos altos e baixos dos reinados daquele lugar, o reinado do sul, o reino do sul, também não foi lá muito essas grandes coisas, se bem que tivemos alguns reis preciosos na presença de Deus, mas alguns também fizeram muita coisa errada, mas por causa da aliança que Deus tinha com Davi, Deus permaneceu ainda a Judá de pé, porque Deus havia prometido que daquela linhagem, que da tribo de Judá, sairia um rei que reinaria eternamente. Então, o que acontece aqui? Também desobedeceram a Deus e como castigo foram levados pelos babilônicos. Então, os que ficaram, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, que permaneceram ali, foram muito pouco. E com certeza os que ficaram não conseguiriam, né, de forma alguma, levantar uma dinastia. Mas o que acontece com o Reino do Norte é que alguns estrangeiros, eles migraram para lá, para aquelas terras, né? Eles colonizaram aquele lugar. Tiveram filho com aquelas pessoas, casaram com aqueles pequenos remanescentes de Samaria e tiveram filhos. E agora esses filhos é que sofrem esses embates com os judeus, porque os judeus não se dão bem com Samaria justamente por causa disso, porque os acusam de terem traído a sua fé, de ter traído a nação, por terem casado com pessoas estrangeiras e terem tido filhos mestiços, né? Ele é uma mistura de judeus com pessoas estrangeiras e por causa disso são considerados impuros segundo a lei. E o que acontece agora com isso? Eles não se dão, eles não atravessam caminhos um com o outro, eles não se cumprimentam e se tornam irmãos rivais. Agora Jesus, ele sai da Judéia para Galiléia e entra em Samaria, diferente dos outros que arrodeava caminho, ele entra em Samaria. Ele entra, no versículo 5 vai dizer: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então ele entra em Samaria, e eu vou fazer outro vídeo porque vai ficar muito longo, tá? Eu vou fazer outro vídeo continuando no versículo 5.